Pessoal, boa tarde. Pessoal do oitavo ano, boa tarde. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre radicais, né? Falar um pouco sobre radicais, que tem a ver com raiz quadrada, né? Quando a gente fala em raiz quadrada, né, o povo acha que realmente de radicais a gente só estuda só raiz quadrada, não existe outro tipo de raiz, né? Daí o nome que a gente vai estudar hoje sobre raiz enésima de um número real. Raiz enésima por quê? Não só existe raiz quadrada não. A gente fala raiz quadrada, o povo pensa que só existe raiz quadrada, né? Raiz quadrada 16 é 4, por quê? 4 vezes 4 é 16, mas não é bem assim. Então aqui, veja aqui como a gente organiza, né? Como a gente organiza as raízes enésimas de um número natural. Primeiro aqui em cima nós temos o radical, né? Esse símbolozinho aqui é chamado de radical. Aí em cima do radical aqui nós temos o índice. Aqui nós temos a raiz, que é o resultado que sai, a gente chama de raiz. E aqui o radicando, né? Aí eu coloquei as letras, né? Para vocês observarem aqui, eu tenho o A, né? Aí eu vou tirar a raiz enésima, né? A raiz enésima do A aqui vai dar um B, né? Vai dar aqui um valor B. Raiz enésima por quê? Porque não só existe raiz quadrada, existe raiz quinta, existe raiz cúbica, né? Como eu coloquei em outros números aqui, raiz cúbica. Aí para que vocês tirem aquela ideia de que só existe raiz quadrada. Não só existe raiz quadrada, né? Existe raiz enésima, ou seja, outros tipos de raízes podem estar dentro dos números. Agora uma coisa interessante que você tem que aprender, que raiz quadrada só existe em número natural. De números reais não existe raiz quadrada de números negativos não, certo? Só de número, raiz quadrada só de número natural, que é número positivo, certo? Aí aqui eu coloquei alguns números para vocês aqui. Por exemplo, se eu tirar a raiz quadrada de 16, ele vai ser 4. Por quê? Esse índice aqui, tá vendo o 2? Se eu colocar aqui em cima do 4, pega em cima do 4 e eu fizer 4 vezes 4, vai dar 16, né? Que o contrário da raiz quadrada é a potenciação. E o contrário da potenciação é a raiz quadrada, não é inverso, né? Falo o contrário, mas na verdade a palavra correta é inverso. Observa aqui que o índice dessa aqui é raiz enésima. Da raiz enésima aqui esse índice é 5, né? Aí alguém diz assim, mas como é que eu encontro, né? O que foi que eu fiz, né? Para encontrar 3, né? Menos 3. Menos 3 porque aqui é negativo. Não existe negativo de números naturais, né? Raiz quadrada, na raiz quadrada de números negativos, quadrada, raiz quadrada de número negativo não tem, mas a raiz enésima ao cubo, a quarta potência, a sexta potência tem, de números negativos, que é números reais, né? Está dentro do conjunto dos números reais. Por exemplo, esse daqui, o que eu fiz para encontrar 3 aqui em 243? Olha, se eu pegar aqui 243, olha como é que eu encontro. E fatorar, né? Vocês sabem o que é fatorar, já fez isso há algum tempo. Esse número aqui eu vou fatorar por 3, porque ele não é par, então por 2 não vai, não termina em 5, também não divide por 5, não é um número, não é terminado em 5 nem 0, então ele não divide por 5. Aí me resta saber se ele divide por 3. Como é que eu sei se ele divide por 3? Só fazer o somatório. 4 com 2 aqui já vai dar 4, 2, 6, 6 e 3, né? Estou somando os algarismos. 2 mais 4 mais 3. Quando eu fizer esse somatório aqui dos algarismos aqui, se ele der, por exemplo, deu 9 aqui, né? 9 é um número que eu posso dividir por 3, ou seja, esse número todo pode ser dividido por 3. Então eu começo dividindo por 3. Se eu dividir 243 por 3, vai dar 81. Quando eu dividir 81 por 3, ele vai dar 27. Dividindo 27 por 3, ele vai dar 9. Dividindo 9 por 3, ele vai dar 3. Dividindo 3 por 3, acabou. Deu 1 aqui embaixo, quando dá 1, acaba. E aí eu vou perceber que quantos números 3 eu encontrei dentro desse número. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Olha aqui, ó, o índice 5. Tá vendo como é fácil? Raiz quadrada de menos 243 é menos 3. Menos 3 por quê? Porque o número era negativo. Então o resultado dele é um número negativo, é menos 3. Se você for fazer aqui
3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3, né? Vai dar o mesmo 243. Porém negativo porque os números são negativos. Beleza? Então aqui também tem o índice, né? Da raiz enésima aqui, que é 5. Nós temos aqui a raiz, que foi o produto que saiu daqui, ele deu raiz, né? E aqui o radicando, do mesmo jeito. E o zero? O zero diz o seguinte: quando o n ele é maior ou igual a 2, tem que ser maior ou igual a 2. Porque uma coisa importante vocês têm que ver, não é necessário colocar quando é raiz quadrada, não precisa colocar o 2 aqui em cima não. Certo? Não precisa colocar, deixa ele assim que a gente sabe que isso aqui o valor dele é 2. Então índice 2. Certo? Não precisa colocar. Então, toda raiz quadrada de 0 é 0. Né? Raiz quadrada de 0 é 0. Se vai entrar raiz quadrada de uma coisa que não tem, não é nada. E aqui vem os casos, né? Primeiro, segundo, terceiro caso. No primeiro caso, diz o seguinte: quando o A, quem é A? Esse valor aqui, né? Que é para tirar a raiz, é o... Né? Esse aqui é o radicando, o A é o radicando. Então, quando o A ele for maior ou igual a 0, quando ele for maior, né? Maior, ele tem que ser maior ou igual a 0, esse tracinho aqui embaixo é igual. E o N, que é o índice aqui em cima, o N natural maior ou igual a 2, que não pode ser menor que 2, senão for menor não existe esse radical aqui, né? Tem que ser maior ou igual a 2. Aí dá nisso daqui, por exemplo, números que são números naturais, né? Números naturais. Por que número? Porque o A tem que ser maior que 0. Se ele for maior ou igual a 0, se ele for menor, aí já não tem raiz quadrada. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, aquela história que eu disse, se em vez que fosse ali menos 16, se for raiz quadrada, não tem. Tá vendo? Não tem. Então esse daqui é o primeiro caso. Diz que o A tem que ser maior que 0, para que possa ter raiz maior ou igual a 0. Porque se for 0, é 0. Dá raiz também, mas é 0. Maior ou igual a 0, né? Aí ele vai dar um valor. No segundo caso diz o seguinte, que A, né, se o A ele for menor, que é no caso dos números negativos, né? Para que eu encontre a raiz de um número negativo, esse índice aqui, ó, tem que ser ímpar. Tem que ser ímpar. Se eu colocar 4 aqui não dá certo. Se eu colocar a raiz sexta aqui não dá certo. Tem que ser ímpar. Para que eu possa tirar a raiz quadrada de um número negativo, tem que ser ímpar. Né? Por quê? Porque, por exemplo, se eu tirar a raiz quadrada ali, se eu colocasse aqui, por exemplo, 16, presta atenção na explicação. Se eu colocar 16 e eu fosse tirar a raiz quadrada de 16, seria o quê? 16 é quanto? 16 é o quê? Igual a 4. Seria 4 negativo, correto? Quando eu colocasse aqui o 2 em cima aqui, para voltar a ser o 4 novamente, ou quando eu colocasse para voltar a ser o 16 novamente, o que ia acontecer? Menos 4 e menos 4 novamente. Quando eu fizesse aqui menos com menos vai dar mais. Olha. 4 vezes 4 é 16. Aí daria um número positivo e não sim um número negativo. Por isso que não tem raiz quadrada de número negativo. Porque quando você pega o resultado, que você faz o jogo de sinal dos negativos, ele vai dar um número positivo. Daria diferente de menos 16. Tá certo? Então vocês percebam, né? Para depois não complicar o juízo. Então aqui no terceiro caso fala o seguinte: quando o A ele for menor que 0, no caso que são números negativos, né? Que eu acabei de explicar aqui embaixo agora. Certo? Aí quando o A ele for menor que 0 e N é natural par diferente de 0, quando N ele for par, né? O número daqui for par diferente de 0, aí isso daqui ele não tem como você tirar. Foi aquela história que eu disse. Não tem como tirar a raiz aqui. Não tem. Porque se eu pegar aqui o 16 já expliquei, né? Quando eu tirar a raiz aqui, quarta de 16, por exemplo, se eu quiser tirar a raiz quarta de 16, eu vou ter que fatorar ele aqui. Por 2, aí vai dar 8. Aí por 2 dá 4. Aí por 2 aqui dá 2. Por 2 aqui dá 1. Aí tem 1, 2, 3, 4. Beleza, aí seria 4, né? Seria 4. Seria 4. Mas, e aí quando você faz aquela história, que você pega 4, eleva ao quadrado e você faz
a multiplicação de menos 4 vezes menos 4, aí ele não vai dar menos 16, ele vai dar mais 16. E mais 16 é diferente de 16, tá certo? Então tá aí, por enquanto, por hoje é só. Aí vocês peguem a página aí 37, resolvam qualquer dúvida, só entrar em contato comigo que eu vou estar aí à disposição de vocês. Mais tarde eu vou gravar a geometria e mando. Vou ver se dá para gravar a geometria ainda hoje. Tô um monte de aula baixando aí no celular, não sei se vai dar tempo. Mas valeu, tenha uma boa tarde aí.